Levítico 4. O sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel dizendo: quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para o escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho, levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha onde se lança a cinza se queimará. O sacrifício pelos erros do povo. Mas, se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura e queimá-la sobre o altar. E fará este novilho, como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará, e ao sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, é a expiação do pecado da congregação. O sacrifício pelos erros de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. O sacrifício pelos erros de qualquer pessoa.
E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que pecou, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta, pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Levítico 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o ouviu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo, será ele imundo e culpado. Ou quando tocar na imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois que, culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Mas, se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, a expiação do pecado é. Do outro fará holocausto, conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deixará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é a expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio, por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote como a oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo:
Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa. Assim, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. O sacrifício pelos pecados de ignorância. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpada ao Senhor. Levítico 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo que lhe deu em guarda, ou que depôs na sua mão, ou roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá do seu cabedal. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para expiação da culpa trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A lei da oferta de manjares. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo. Ao pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá, sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nela será santo. A oferta na consagração dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. A 10ª parte de um efa
de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que, de entre seus filhos, for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo seja, toda será queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. A lei da expiação do pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu do lugar santo, e o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida no vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá. No fogo será queimada. Deus grandioso, poderoso, maravilhoso, magnífico, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores e Príncipe da paz. Te adoramos, meu Deus, te louvamos e bendizemos o teu nome, pois o Senhor é merecedor de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor, toda a adoração, Senhor. Toda oferta, ó Pai, agradável ao Senhor, as suas narinas, ó Deus. Receba a nossa oferta, ó Pai, de oração, nossa oferta de louvor, nossa oferta de nossa vida mesmo, ó Pai, que talvez não seja muito, ó Pai. Talvez, Senhor, vale muito pouco, ó Pai, mas perante o Senhor, para o Senhor, se sendo de coração e de todo o nosso entendimento e de todo o nosso amor, eu tenho certeza que o Senhor receberá a nossa vida, Pai, com um cheiro suave, agradabilíssimo, ó Pai, as tuas narinas. Meu Deus, somos pecadores, Senhor. Ó Pai, reconhecemos nossas falhas e pecados. Vemos, ó Pai, como era, Senhor, todas as ofertas, Senhor, ali feito, ó Pai, em expiação do pecado. Cada pecado, cada qual um tipo de oferta, Senhor. Tantos, ó Pai, sacrifícios, meu Deus, de animais, ó Pai, queimados ali, Senhor, com seus sangues derramados, espargidos sobre o altar, Senhor. Queimado, ó Pai, aquela oferta e subindo como cheiro suave as suas narinas para a expiação do pecado do seu povo, ó Pai amado. Mas, Senhor, chegou um dia, ó Pai, em que não haveria mais a necessidade de todo, ó Pai, esse sacrifício dos animais, Senhor, porque haveria um Cordeiro Santo, separado, sem pecado, que teria o seu sangue derramado, Jesus Cristo. Ele mesmo se deu na cruz do Calvário, o Senhor, ó Pai, ofertou o seu único Filho e Ele mesmo se entregou, se ofertou por amor, ó Pai, a toda a humanidade. E aquele sacrifício, ó Pai, por expiação do pecado, ali na cruz do Calvário, limpou, Senhor, purificou o pecado de toda a humanidade, a todos aqueles que aceitaram o sacrifício do seu Filho Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Senhor se não for por Ele, porque Ele, ó Pai, substituiu toda aquela oferta, Senhor, do passado, ó Pai, feita ali, Senhor, para expiação do pecado da humanidade. Que se não fosse por Cristo, ó Pai, não haveria animais, não haveria, Senhor, tanto, ó Pai, quantidade de animais para expiar o pecado do povo, pois nós, ó Pai, pecamos a todo momento. Ó Deus, somos pecadores sim, mas pecadores em santidade,
pecadores buscando pela santidade no Senhor, que é totalmente diferente daquele que peca e que gosta da vida de pecado e que se agrada dessa vida e que quer permanecer nela e não reconhece o Senhor como o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós pecamos sim, Senhor, pecamos todos os dias, todas as horas, com palavras, pensamentos, atitudes, mas, ó Pai, reconhecemos que o Senhor é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, que, ó Pai, o Senhor faz expiação a nós a todo momento, ó Pai, que nos achegarmos ao Senhor e proclamarmos e declararmos, ó Pai, nossa pequenez e confessarmos, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, pecados e transgressões e iniquidades, e assim o Senhor nos lava, nos purifica com o seu sangue remidor, com o poder, ó Pai, que o seu sangue tem de purificar e tirar todo o pecado, Senhor, do homem, seja qual ele for, seja qual o tamanho for da sua transgressão cometida. E nós te agradecemos e louvamos e bendizemos o seu nome, porque temos acesso a isso. Temos acesso ao seu perdão, temos acesso ao poder perdoador do teu sangue, que, ó Pai, nos purifica e que opera milagrosamente o poder santo, ó Pai, do perdão, que só o Senhor pode dar. A tua palavra diz que quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, dando-nos condições de nós mesmos a chegar diante do Senhor, pois outrora somente o sacerdote tinha essa condição, foi ungido e separado para isso, mas o Senhor nos ungiu em Cristo Jesus e nos tornou aptos para nos achegar diante do altar, diante da tua presença e clamarmos por nós mesmos e confessarmos os nossos pecados, mesmo com constrangimento, mas abrirmos o nosso coração diante do Senhor, confessar toda a podridão dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, vivida por nossa vida durante toda a nossa passagem nessa terra. E o Senhor, não importando o tamanho dessa transgressão, o Senhor lava, purifica, envia, manda para o mar do esquecimento. E assim nós nos arrependendo e não cometendo novamente aqueles pecados a qual temos o costume de pecar, ainda que sejam pecados recorrentes. O Senhor sabe da intenção do coração do homem, se é um pecado programado, um pecado arquitetado. Eu peco agora, peço perdão, mas vou planejar de pecar de novo porque sei que o Senhor vai me perdoar. O Senhor sabe da minha intenção, o Senhor sabe da nossa intenção, o Senhor conhece o nosso íntimo por dentro, o Senhor sabe todas as coisas. E esse tipo de pecado, esse tipo de situação, chegará um dia que não haverá mais a porta do perdão e da salvação aberta para aqueles que brincam na tua presença, brincam com o pecado, brincam com o adversário, brincam de ser crentes em Jesus Cristo. Senhor amado, não queremos brincar, queremos, ó Pai, verdadeiramente termos a cura, Senhor, de tudo aquilo que nos mancha, de tudo aquilo que nos faz errar, que nos faz envergonhar o nome do Senhor, que entristece o Espírito Santo do Senhor. Ainda que em nossa fraqueza nós pecamos e depois pecamos de novo, o nosso coração está em profundo arrependimento e desejamos, Senhor, e clamamos ao Senhor força do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, que nos fortalece e nos ajuda, Senhor, a não pecar mais nessas áreas a qual temos cometido tais erros. Nos fortalece e nos liberta, Senhor. A tua palavra diz que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então estamos, ó Pai, convictos, ó Pai, firmes na nossa fé de que aquilo que ainda não fomos libertos, ó Pai, seja qual for a fraqueza, o Senhor vai nos libertar em nome de Jesus, porque cremos e estamos buscando, ó Pai, para isso. Ó Deus, abençoa este meu irmão, Senhor, esta minha irmã, este jovem, este adolescente, ó Pai, esta criança, ó Pai, este adulto, ó Pai, que essa pessoa, qualquer que seja ela, Senhor, que pensa que não há perdão para o seu pecado, porque
ela não consegue sair, ainda que ela se arrepende, ela se enfraquece e cai de novo. Mostra para ela, Senhor, que é possível, meu Deus, a libertação de uma vez por todas e a restauração da sua vida espiritual, da sua vida com Deus. Mostra a ela, Pai, e fortaleça, Senhor, o coração dela. Não deixa desanimar, não deixa, Senhor, ser consumida pela culpa, ó Pai, ao ponto de cair no fundo do poço, numa situação de escuridão tão tremenda que não consiga sair mais. Seja, Senhor, aquela luz no fim do túnel, ó Pai, porque por mais que qualquer um destes meus ouvintes esteja no fundo do poço do lamaçal do pecado, o Senhor é poderoso para resgatá-lo, Senhor, e colocar, firmar os seus pés sobre uma rocha, Senhor, ungí-los, de fazer, Senhor, os seus lábios proferir cânticos de alegria e de libertação e de proclamação que o Senhor é Deus e que o Senhor é único, poderoso para perdoar pecados, para transformar vidas, para salvar e para libertar todo e qualquer pessoa, todo e qualquer homem, mulher, de qualquer situação pecaminosa e escura que esteja vivendo. Te agradecemos por suas revelações. Tua palavra nos revela tudo isso. Não é de nosso próprio entendimento. E obrigada, Senhor, por ainda acreditar em nós. Enquanto estivermos vivos, ainda há esperança para a salvação. Sabemos que não alcançaremos a estatura de um varão, de uma varoa perfeita, totalmente perfeitos, mas chegará o tempo que seremos revestidos, glorificados no Senhor, termos o nosso corpo glorificados e transformados no Senhor, em glória, limpos e nunca mais voltará a pecar. Obrigada, Jesus, pelo seu perdão. Amém.